Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, porque Deus tem algo para prestar no teu coração e você não vai sair daqui de qualquer maneira, você vai sair cheia da glória e cheia da graça de Deus. Amém, meu querido e minha querida? Seja abençoado no nome de Jesus. Eu já quero chegar sendo profeta, sendo boca de Deus para você. Eu já quero chegar profetizando sobre a sua vida. Eu quero profetizar no nome de Jesus. Coragem, coragem para você fazer a obra do Senhor. Mesmo você mesmo Deus falando para você fazer algo que você não queira fazer. Então, coragem, porque para servir ao Senhor tem que ter coragem. Então, eu profetizo coragem sobre a sua vida, coragem para servir ao Senhor, coragem no seu relacionamento, coragem na tua vida familiar, coragem na tua saúde, que tudo a gente precisa de coragem. Então, em nome de Jesus, eu profetizo coragem sobre a sua vida, coragem para tomar decisões, coragem. Amém? Eu já quero chegar te convidando para orar comigo, porque a oração move a mão de Deus ao meu e ao seu favor. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento, perdão por tudo que temos feito, falado que não provém de ti. Toma o primeiro lugar em nossa vida, lugar de honra que é todo seu e de mais de ninguém. Repreendo o laço, o embaraço, a fúria do adversário sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. No nome de Jesus, nos cobre com o teu sangue, com a tua glória. Nos esconda, Senhor, na fenda da rocha. Toma a nossa vida nas tuas mãos. Repreenda toda a enfermidade dentro da casa dessa mulher, desse homem, todo espírito da morte, toda, Senhor, obra de macumbaria, feitiçaria, Pai, no nome de Jesus, venha a ser jogado por terra, no nome de Jesus. Eu entrego nas tuas mãos essa mulher, esse homem, essa casa, Pai, entra com prosperidade. Repreenda, Senhor, o devorador, o migrador, o cortador, o gafanhoto, o pulgão, o olho grande, a inveja, no nome de Jesus. No nome de Jesus. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Seja abençoado, seja abençoada no nome de Jesus. Já abra sua Bíblia, tá? Antes de eu dar os recadinhos, já abra sua Bíblia. Você me acompanha com a sua Bíblia? Já abra sua Bíblia no livro de Jonas. Por que que eu tô falando já para abrir? Porque é um livro difícil, nem todo mundo lê, né? Então já abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1, no nome de Jesus. Amém? Eu quero também pedir para você deixar o seu likezinho. Toda vez que você deixa o seu like, é você falando para o YouTube que esse é um vídeo com conteúdo e você me ajuda a evangelizar. Gente, nem falei o meu nome. Se você é novo ou nova no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é pastora Magna Vasconcelos, tá? Tem um canal aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram. Você pode falar, pastora, porque sempre você fala o seu nome? Porque tem gente nova, todo dia tem gente chegando nova. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, você que é novo ou nova no canal. Tá? Esse canal, para honra e glória do Senhor Jesus, está desde a pandemia. Nós abrimos ele na pandemia, quando estava tudo fechado. Para honra e glória do Senhor Jesus, tem um testemunho aqui, né? Então nós já estamos um tempinho aqui. Tá? Seja bem-vinda a essa família. Você que está precisando de oração, coloca o seu nome aqui para oração, no nome de Jesus, que eu quero estar orando por você e pela tua casa. Pastor, eu estou precisando de uma oração, estou passando por um problema. Coloca aqui no nome de Jesus. Pastor, eu gostaria de falar com a senhora, eu gostaria de fazer um gabinete com a senhora. Tem como sim. Você vai lá no Instagram, pastora Magna Vasconcelos, e me chama em box, que a gente conversa, a gente ora junto pela misericórdia do Senhor. Amém? Agenda também para me pregar na sua congregação, na sua igreja também é lá, tá, gente? Tudo é por lá, tá? Abriu no livro de Jonas, capítulo 1. Gente, eu tô sem meu óculos, né? Eu tô para fazer um óculos aí no nome de Jesus, tá? Fazer um novo óculos, porque o meu óculos tá fraco para mim, então eu não tô conseguindo ler, tá sendo pior ler com ele. Então por isso que eu tô gaguejando, eu tô indo, mas isso vai acabar no nome de Jesus.
que diz assim: o chamado e a fuga de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu à minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade. E o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus. E lançaram ao mar cargas que estavam no navio para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia num sono profundo. Amém. Até aqui no nome de Jesus. A gente vai aprender várias coisas com essa passagem aqui, porque dessa passagem a gente tira vários ensinamentos, meu querido e minha querida. A palavra de Deus diz que Deus dá uma ordem ao profeta Jonas, e a ordem era que ele fosse pregar ao povo de Nínive. O povo de Nínive era o povo dos assírios, né? Então, vocês sabem como é que é o assírio, que eu já preguei aqui, como é que era o povo dos assírios. Eles não tinham misericórdia, eles quando matavam, eles matavam mesmo, arrancavam braço, arrancavam perna, arrancavam perna, arrancavam dedos, entendeu? Eles não tinham misericórdia. E alguns historiadores vão dizer que aqui os pais de Jonas tinham sido mortos por ele. Por que eu estou explicando isso antes da gente começar a pregação? Para você entender o contexto disso. Tá? Então, alguns historiadores vão dizer que os pais de Jonas tinham sido mortos pelo povo dos assírios. Tá? Então, quando Deus manda ele pregar em Nínive, ele foge da presença de Deus porque ele não queria obedecer a Deus, porque ele sabia que Deus é paciente, Deus é longânimo. Esses são os atributos do Senhor, entendeu? Ele é paciente, ele é longânimo, ele é misericordioso. E ele sabia que, apesar de ter uma ordem, se aquele povo não aceitasse ao Senhor, tá entendendo? Eles iam ser todos mortos, igual foi Sodoma e Gomorra, porque eles estavam em pecado. Tá? Então, quando Deus manda ele para lá, é para ele pregar para o povo vir ao arrependimento. Então, aqui, ele tem a ordem de ir para Nínive, só que ele não quer obedecer ao Senhor, porque ele sabia que Deus ia perdoar aquele povo se aquele povo se arrependesse. Tá? Então ele não quis, então ele faz ao contrário daquilo que Deus mandou ele fazer. Deus manda ele para um lugar, ele vai para outro lugar totalmente diferente, totalmente distante da onde Deus tinha mandado ele ir. E ele chega em Tarsis e ele vê um navio ancorado, ele compra a passagem para aquele navio e entra. E ninguém pergunta quem ele é, da onde ele é, por que ele está vindo, qual é o motivo da viagem, não. Simplesmente vende a passagem para ele. O capitão vende a passagem para ele e permite que ele entre no navio. Então, eu já aprendo uma segunda lição aqui, né? Que a primeira eu não falei, que é a obediência. Se Deus mandar você para um lugar, você tem que ir para o lugar. Se Deus mandar você falar, você tem que falar. Se Deus mandar você fazer, faça. Porque quando você não obedece a Deus, você segura consequências. Que tudo na vida tem consequências, né? Então, com Deus também tem consequências. Então, a primeira lição é aprenda a obedecer. A segunda lição é que o capitão vende a passagem para ele, não pergunta quem ele é, de onde ele é, para onde ele está indo, o que ele está fazendo, né? Qual é o motivo daquela viagem, né? Só simplesmente vende a passagem para ele. Assim é eu e você. Às vezes a gente só vende a passagem para a pessoa entrar na nossa vida, só dá o acesso para a pessoa entrar no barquinho da nossa vida e não sabe quem é aquela pessoa, de onde a pessoa veio, quem ela é, de qual família ela é, qual é a índole dela. Temos mania de falar assim: ah, meu amigo, ah, minha amiga.
ô amiga, ô amigo, você tá entendendo? Aquela pessoa nem é nosso amigo, é conhecida, a gente tá chamando de amigo, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado. Aí com isso, a gente falando que é amiga, a gente acaba botando dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. Então tem consequência, gente. Tudo na vida tem consequência. Então o capitão vende o navio para ele. Mal sabia o capitão que Jonas era um fujão. E ele estava fugindo nada mais, nada menos do que da presença de Deus. Mas da presença de Deus, querido e querido, ninguém foge. Eu tentei fugir anos da presença de Deus. Aonde que eu tô? Na presença de Deus. Então, talvez você tenha um filho ou uma filha que não está na presença de Deus, era fujão como eu, entendeu? Só que Deus tem um jeito dele de lançar as redes. Então, eu quero te dizer que Deus vai lançar as redes nos teus filhos. Então, acalma o teu coração. Deus vai lançar as redes não só nos teus filhos, mas naquele marido que você ora, naquela esposa que você ora, no pai, na mãe, no sogro, na sogra, aquela pessoa que você ora, sabe? E pede para Deus entrar com libertação. No momento certo, Deus lança as redes, porque Deus lançou comigo. Minha mãe era uma mulher que orava, entendeu? Tô eu aqui. Então, em nome de Jesus, Deus ainda lança as redes. Então, acalma o seu coração, tá? Porque o tempo deles vai acabar, o tempo de nadar, tá? Como eu nadava sem destino, mas o meu destino era o céu. E Deus não podia me deixar fora do céu, porque eu tinha um destino. Escolhido não tem escolha. Então, se Deus escolheu você e a sua casa, escolheu toda a tua família. Acalma o seu coração, vai vir um de cada vez, viu? Aí a palavra de Deus vai dizer que o capitão vende a passagem. Jonas entra, só quando o navio mal atraca do cais, Deus manda uma grande tempestade, ao ponto que o barco estava aí na pique, ao ponto que o barco ia se despedaçar, ao ponto que o barco estava a ponto de afundar, e eles começam a aliviar a carga do navio, jogando a carga fora, para o navio ficar mais leve, para o navio não afundar, para o navio não quebrar, para as ondas baterem menos, assolar menos o navio, conforme o peso do navio. Só que quando eles estão fazendo isso, eles já começam cada um clamar o seu Deus, cada um buscar, porque na hora do desespero a gente começa a clamar a Deus, tá? Tu pode estar desviado, tu pode estar de férias, mas se Deus apertar, tu clama. Gente, eu tava de férias do Senhor, Deus me apertou. Em outro país que eu tava, eu comecei a clamar o Senhor, aquele hino que canta assim, o santo dos santos, nenhum lugar de Deus, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Eu era assim, eu não sabia viver em outro lugar. Então, meu querido e minha querida, esse louvor embala minha volta para Jesus, porque eu sabia qual era o lugar, entendeu? Eu sabia de onde o Senhor tinha me tirado uma, não duas, três vezes. Eu não caí uma vez só. Eu caí mais de uma vez, porque eu fui nascida e criada dentro da igreja. Então, eu não caí uma vez só, eu caí mais de uma vez. Então, eu sabia onde era o meu lugar, onde era o Santo dos Santos. Então, quando a coisa apertou para mim, eu comecei a clamar. Então, quando a coisa começou a apertar aqui para esses homens, cada um começou a clamar pelo seu Deus, entendeu? Mas Jonas vê aquela tempestade e desce para o porão do navio e vai deitar. Porque, meu querido, quem coloca você em problema não tá nem aí para a tempestade que te alcançou. Não tem aquela pessoa que bota a gente na fofoca, bota a gente na roda e de repente a nossa vida vira de cabeça para baixo, mas a vida de quem falou, de quem provocou, de quem fez o tumulto, não tá nada de cabeça para baixo, porque tá como Jonas, dormindo. Entendeu? Porque quem faz o alvoroço nunca fica para ver o alvoroço, ó, mete o pé e vai embora. Jonas aqui desce pro porão do navio e vai dormir descansadamente, porque ele sabe que aquela tempestade, quem estava mandando era Deus, mas ele estava com o coração firme ali, que ele não ia para Nínive. A palavra de Deus diz que há um reboliço naquele navio. O capitão do navio desce até lá e vê Jonas dormindo, chama ele de dorminhoco e pergunta: o que faz aqui, ô dorminhoco? Tá todo mundo lá em cima trabalhando, jogando carga fora. O que você tá fazendo aqui? Da onde é você? Quem é você? Agora que o capitão vai perguntar da onde é você, mas aí o vento já tinha levantado.
É assim, é eu e você. Quando a pessoa que provocou o vento na nossa vida, sabe? Levanta o vento, só depois a gente vai saber de onde é a pessoa, de onde a pessoa veio, coisas que era pra gente ver antes da gente fazer o laço de amizade com a pessoa. Então, antes de você fazer laço de amizade com a pessoa, procura saber da vida daquela pessoa, quem é aquela pessoa, se é uma pessoa contendeira, como é que você vai fazer laços de amizade com aquela pessoa que vai te colocar em olhos de furacão? Então, a gente tem que ver com quem a gente confia, quem a gente conta as nossas coisas, entendeu? Quem a gente faz laços de amizade. Aí o capitão começa a perguntar para ele: quem é você? E ele começa a falar: olha, eu sou judeu. Esse vento que está aqui é por minha causa. Ele sabia que o vento era por causa dele. Então ele sobe ao navio, sobe ao convés, e lá eles lançam a sorte. Mesmo Jonas falando isso, lá em cima eles lançam a sorte para ver, ainda queriam confirmação da onde que está vindo, quem é o culpado. Esse Deus deve estar com ira de um de nós, quem é o culpado? E a sorte caiu para Jonas. Porque Deus era corrigindo Jonas, porque Deus tinha dado uma ordem para Jonas e Jonas não tinha obedecido. E assim é na minha e na sua vida, quando a gente não obedece a Deus, quando Deus fala para a gente para um caminho, a gente vai para outro caminho, a gente se dá mal. Deus também diz não. Deus não é, sabe, um Deus mau. Mas pai e mãe corrige o filho que ama, não corrige? Deus também nos corrige. Então Deus também dá não para mim e para você. Nem sempre vai ser sim. Nem sempre Deus vai falar vai. Nem sempre Deus vai falar tô contigo. Porque tem coisas que Deus vai falar não vai. Eu não tô contigo nesse negócio. Não tô contigo nessa decisão. Não tô contigo nesse laço de amizade. Não tô contigo nessa união. Não tô contigo nesse negócio. Deus também dá não, gente. Tá? A gente só prega o Deus que dá sim. Não, Deus também dá não. Deus também corrige. Toda vez que Deus queria corrigir o povo de Israel, era uma guerra, era uma contenda, era moabita, era israelita, entendeu? Eram os filisteus. Deus levantava um exército logo para ir confrontar o povo de Israel. Porque toda vez que você está em desobediência, Deus levanta algo para te corrigir. Gente, mas eu quero falar também sobre um Deus longânimo, um Deus bondoso, um Deus que também ele tem misericórdia, porque aqui o povo, Deus estava com misericórdia do povo de Nínive. Para isso que Deus mandou Jonas lá, porque se o povo se arrependesse, Deus iria voltar atrás e não ia destruir aquela família, mas Jonas queria destruição. Em outras palavras, Jonas queria o quê? Vingança. A vingança não é de Deus. Deus não trabalha na vingança. Aí sabe o que o povo faz? A sorte cai para Jonas. Aí Jonas fala assim, olha, me joga no mar, porque isso tudo que está acontecendo é minha culpa. Em outras palavras, Jonas está falando assim, eu vou me virar com Deus, deixa eu e Deus. E eles ficam com medo de jogar Jonas no mar. Eles temem tanto a Deus que ficam com medo de jogar o profeta no mar. Jonas fala assim, pode me jogar no mar, porque você vai me jogar no mar. Eu vou sair desse navio e essa tempestade vai acabar. E eles jogam Jonas para fora do mar, dito e feito. Quando eles jogam Jonas para fora do mar, tiram o problemático da vida deles, o mar se acalma. Então, querido e querido, quando você tirar esse problemático aí da sua vida, essa amizade problemática, esse relacionamento tóxico aí da sua vida, entendeu? Essa pessoa que você trouxe para o seu convívio, que só te traz problema, o mar vai se acalmar. Aqui eles jogam Jonas no mar. E o mar se acalma e o navio segue sua viagem. Mas Deus tinha um tratar com Jonas. Quando Jonas é jogado no mar, Deus já tinha preparado um peixe com a boca aberta bem grande para engolir Jonas. Ah, mas isso é história da carochinha, né? Isso não é verdade. Tanto não é verdade, gente. Tanto é verdade, né? Pessoas que não acreditam que baleias engolem homens. Que há pouco tempo no Fantástico fez uma reportagem de um menino, um rapaz jovem que foi engolido por uma baleia. Deus ainda manda a baleia para nos engolir. Tá? Deus manda uma baleia para engolir Jonas. Aí você fala assim, era castigo de Deus. Calma,
Deus manda a baleia e lá Jonas acha que vai morrer no ventre do peixe. Ele fica 3 noites e 3 dias, ao ponto que ele começa a orar para Deus. Ele fala numa das orações que as algas já tinham rolado sobre a cabeça dele, que a água ao redor dele só tinha água. E ele fala que ele foi para as profundezas com a baleia. Mas sabe o que essa baleia estava fazendo? Ela estava levando Jonas para o seu destino. Às vezes Deus te engole dentro de uma baleia, Deus permite que uma baleia vai te engolir, mas não é para te matar, é para levar você para o seu destino. Em outras palavras, você passa por tempestade, a tempestade não é para te matar. O peixe que te engoliu, o problema que te engoliu não é para te matar, é para te levar para o seu destino. Eu sempre gosto de frisar o destino de José. O destino de José, se você olhar bem, era terrível. Ele foi escravo, foi vendido para Potifar, depois parou na prisão. Não foi nada bom. Os irmãos venderam ele, mas era destino dele que Deus separou para ele, para chegar ao governo do Egito. Então, a gente vai passar por algumas crises na nossa vida que é para chegar para o governo. A gente vai passar por algumas crises na nossa vida porque a vontade do Senhor tem que se cumprir na nossa vida. E a gente tem que entender. Aqui, essa baleia, quando Jonas chega no mar de Nínive, a baleia cospe Jonatas. Alguns historiadores vão dizer que cuspiu bem longe, tá? Então, eu quero te falar que Deus ainda pega você, tira você de uma terra, coloca numa outra terra e depois na outra terra, tudo para fazer a obra do Senhor. Às vezes Deus está querendo te tirar do país porque tem uma obra com você em outro país, mas você não. Está com o umbigo aqui enfiado no teu país e Deus está falando, não, o teu país é o teu país, terra que você nasceu, mas eu estou enviando você para uma missão nessa terra. Nós temos que entender isso, gente, ir lá pregar e falar do amor de Cristo. Então, em nome de Jesus, se Deus está te tirando para uma obra, se Deus está colocando você em outro cargo, Deus também tira, porque você está nesse cargo por um tempo, mas vai para outro cargo porque a obra aqui acabou. Agora é tempo de fazer a obra em outro lugar. A obra onde Jonas estava tinha acabado para Jonas. Agora o tempo da obra era em outro lugar. Mas Jonas não queria, porque ele não queria fazer a vontade de Deus. Eu quero te dizer que nós não somos filho mimado. Por mais que você bata pé, Deus envia a baleia. Jonas bateu o pé e quis fazer a vontade dele. O que apareceu? Uma baleia no caminho dele, mas a vontade do Senhor se cumpriu. Jonas não queria que a palavra fosse pregada lá em Nínive, porque ele sabia que se o povo se arrependesse, Deus ia voltar atrás, ia ser misericordioso, porque Deus é misericordioso comigo e com você. Sabe? A gente peca, a gente pede perdão, Deus vai lá e perdoa. Mas isso não significa que a gente não vai colher os frutos daquele pecado, tá? Porque às vezes você pode falar assim, Deus é tão misericordioso que eu posso pecar que depois eu peço perdão. Ei, não, o teu pecado tem consequência, tá? Deus perdoa, mas não nos isenta de colher o fruto do nosso pecado. O perdão, ele vai dar, mas a colheita, nós vamos colher. Então, Jonas aqui sabia que Deus era misericordioso. Então, por isso que ele não queria. Então, quando você não quer fazer a obra do Senhor, eu quero te dizer que aparece baleias no seu caminho. Talvez hoje você não queira tomar posse de um cargo que Deus te colocou, porque você estava muito acostumado naquele cargo. Agora você está em outro. Aprenda uma coisa, eu aprendi na obra do Senhor. Dê o seu melhor aonde Deus te plantar. Floresça aonde Deus plantar você. Mas Deus me plantou no deserto. Vai florescer no deserto. Porque talvez Deus olhou para você e falou, não é essa plantinha que precisa florescer naquele deserto. E não só vai florescer, gente. Você vai se tornar uma árvore frondosa. Debaixo da copa das suas árvores, os animais vão ali. Entendeu? Então a bênção nunca é só para gente. A bênção é para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, Deus te plantou em outra terra, floresça onde Deus te plantar. Então, aonde Deus te plantar, floresça, obedeça aonde Deus mandar você ir. Deus colocou no meu coração para mim fazer obras de missão. Faça obra de missão.
Ah, pastora, eu não posso, mas eu gostaria muito. Então eu não posso porque eu trabalho, mas eu gostaria, mas eu posso ajudar financeiramente, porque aquele dinheiro vai para o missionário, vai ajudar na obra, vai comprar cesta básica. Faça o que Deus colocar no teu coração. Gente, eu vejo tão pouco hoje em dia, sabe? Pessoas abençoarem a obra do Senhor com cesta básica. Na casa do Senhor tem muitas famílias que necessitam. Então, em nome de Jesus, se Deus te deu, sabe, uma bênção, vai lá e faz uma cesta básica e manda para uma congregação. Escolha uma congregação bem simples. Não estou falando das igrejas grandes, não, gente. As igrejas grandes têm dinheiro. Eu estou falando das igrejas pequenas. Sabe, as igrejas de bairro pequena. Então, dou uma cesta básica para aquela igreja. Você pode ter certeza que a igreja que Deus colocar no teu caminho é a igreja que tem alguém ali precisando daquela cesta básica. Às vezes não tinha nem nada o que comer. Então, toda vez que nós somos abençoados, se toda bênção que Deus te dá, você mandar uma cesta básica, olha que bênção que vai ser. Então, em nome de Jesus, toda vez que Deus te abrir uma porta para você, te abençoar de alguma forma, dê uma cesta básica para alguém. No nome de Jesus. A palavra de Deus vai dizer que Jonas fez a obra. E aquele povo todo se converteu. Nínive todo se converteu. E Deus não destruiu aquela cidade por aquele tempo, porque havia arrependimento. Então, quando você se arrepende daquilo a qual você cometeu, a qual você fez, há mudança de cativeiro, há mudança na sua história, há mudança na minha história. Então, essa passagem fala sobre obediência, essa passagem fala sobre pessoas que entram na nossa vida, essa passagem fala sobre a obra do Senhor. Olha quantas coisas a gente aprendeu só numa passagem. A Bíblia é altamente rica. Na Bíblia a gente aprende várias lições, tá? A Bíblia é um livro que nos instrui na nossa caminhada. Então, em nome de Jesus, se você está como Jonas, está deixando pessoas entrarem na sua vida que não é para entrar, já reveja esse conceito. Se você está como Jonas, não quer fazer aquilo a qual Deus implantou no teu coração, você está com o coração duro, cuidado com a baleia. Se você está como Jonas, não quer pregar, não quer falar, Deus te colocou naquele trabalho para pregar, mas aqui só tem gente espírita, não vou pregar aqui não, é lá que tu tem que pregar. Ai, aqui só tem gente de religiões africanas. Não vou pregar aqui, não. É lá que tu tem que pregar. Se Deus colocou você lá naquele trabalho, não fala, não, esse trabalho não é de Deus. É lá que você tem que pregar. Há um propósito, Jonas, de você estar aí. Então, todo lugar que Deus nos plantar, há um propósito. Então, no nome de Jesus, meu querido e minha querida, faça o propósito de Deus. Porque quando a gente não faz o propósito de Deus, tem baleias com a boca aberta para nos engolir. E no ventre da baleia aí tem tratamento de Deus. Entendeu? Eu fui para Portugal. Fiquei um tempo lá. Me converti lá. Fui engolida pela baleia. A baleia me colocou de volta no Brasil. Aonde que a obra está sendo feita? No Brasil. Não é lá em Portugal. Eu estou aqui. Entendeu? Então, para todo fujão há uma baleia. Amém? Então, como eu gosto de trabalhar com profeta e você é profeta no nome de Jesus, já profetiza sobre a sua vida. Eu vou ser obediente ao Senhor. Já coloca aí nos comentários. Eu vou ser obediente ao Senhor. Eu vou ser obediente ao Senhor. Onde Deus te mandar, vá. Se Deus falou para você pregar no banco, na fila do banco, prega na fila do banco. Ah, pastor, eu não sei pregar. Fale do amor de Deus. Gente, sabe o que Deus faz? Deus faz a pessoa abrir a boca pra gente. A pessoa do nada, não nos conhece, começa a contar a vida pra gente. Entendeu? Então, em nome de Jesus, as pessoas vão abrir a boca para você. Espere o momento certo e fale do amor de Deus. Aonde Deus te colocar, não seja Jonas. Aonde Deus te colocar, floresça. Floresça, ou no deserto, ou no rio, ou no mar, ou nas campinas, floresça onde Deus te colocar. Por mais que você ache que não tem jeito, eu quero te dizer que há um Deus que é especialista em dar jeito em tudo. Amém? Eu quero estar te convidando para estar orando comigo. Você que é fujão, coloca aí, pastora, eu tô fujão da presença do Senhor. Você que está desviado,
sabe, tá de férias. Eu não gosto da palavra desviado, gente, eu uso a palavra férias, né? Você que tá de férias da presença do Senhor, coloque aí nos comentários. Eu tô como Jonas, pastora, tô fugindo. Então, em nome de Jesus, que eu quero estar orando pela sua vida, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Senhor, eu te entrego aqui Jonas, Senhor, que está aqui. Muitas mulheres que são Jonas, muitos homens que são Jonas, Senhor, que estão fugindo da tua presença, estão fugindo da tua vontade, estão fugindo do teu querer. Senhor, que somos plantados em lugares que a gente acha, Senhor, que aquele lugar não é para gente. E, Senhor, mal sabemos nós que é o Senhor que nos plantou naquele lugar. Senhor, que possamos ser obedientes à tua palavra, obediente, Senhor, à tua presença, obediente à tua vontade. Eu entrego esse homem, essa mulher que não tem força para voltar para a tua presença, não tem força para fazer a tua vontade, não tem força, tá sem armamento, tá sem escudo, sem espada, sem couraça, Senhor, tá sem fardamento de Cristo. Troca o fardamento dessa pessoa, coloca sapato de fogo, coloca cinto, coloca escudo, coloca espada, coloca coraça da justiça, capacete da salvação. Desinclina o vaso, Senhor, coloca o vaso em pé, derrama azeite sobre aquela mulher, derrama azeite sobre aquele homem, no nome de Jesus, Pai amado e Pai querido, tu abençoa, tu liberta, tu salva, Senhor. Entra com restauração na nossa vida para que a gente possa ser, Senhor, um profeta, Pai, para que tu envie o teu povo às nações para falar do teu amor. Senhor, se é para falar no banco, na escola, na faculdade, na família, na reunião, Senhor, que a gente venha falar do seu amor no tempo e fora de tempo, Senhor, a todo tempo, Pai amado e Pai querido. Levanta Jonas aqui, Senhor, eu entrego, Pai, os teus filhos que estão sobrecarregados, os teus filhos que não têm força para ir na tua casa, para assistir um culto, que estão em casa há tanto tempo, que foram feridos na caminhada, Senhor. Sara aqueles que foram feridos, levanta aqueles que estão no meio do caminho, Pai amado, e nos firma, Senhor, sobre a sua rocha. Eu entrego cada um nas tuas mãos e já te agradeço, porque a vitória do teu povo é a minha vitória. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Compartilha com aquela pessoa que está fugindo da presença do Senhor, aquela pessoa que não concorda com, às vezes, as coisas que Deus faz, entendeu? Envia também para aquela pessoa que Deus plantou ela num lugar, mas não quer ficar naquele lugar, para que ela saiba que ela tem que florescer em tempo e fora de tempo. Beijo grande, até a próxima. Não saia daí sem deixar o seu like. Envia para aquele Jonas que está muito fujão. Amém? Tenha uma semana cheia da glória e cheia da graça de Deus.